Como se calcula o volume de uma pirâmide? Bem, o volume de uma pirâmide é calculado de acordo com essa fórmula, ou com essas fórmulas. Eu vou explicar as duas para vocês. Olha. Ele é calculado da seguinte maneira. Você vai calcular a área da base da pirâmide, multiplica pela sua altura e o resultado do volume da pirâmide será 1/3 desse resultado. Ou seja, 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Outros alunos gostam de pensar assim, que o volume de uma pirâmide é área da base vezes a altura dividido por 3. Tanto faz, os dois você pode usar. Como que a gente vai verificar que o volume de uma pirâmide é calculado dessa maneira, como 1/3 da área da base vezes a altura? Antes de chegarmos a essa conclusão, a gente vai verificar um teorema, que é o seguinte, que duas pirâmides que têm a mesma base e a mesma altura, elas têm o mesmo volume. Nós não vamos demonstrar esse teorema, mas vamos verificar ele. Acompanhe aqui comigo. Note que eu vou desenhar aqui inicialmente um prisma. Então acompanhe aqui comigo. Vou fazer ele de base triangular. E vou fazer questão de que ele seja regular. Mas não há necessidade, tá? Está aqui já a base do meu prisma. Vou desenhar aqui um segmento, vou fazer ele reto também para facilitar, mas não há necessidade de ser. E agora vamos ao desenho do prisma. Daqui a pouco nós chegamos na pirâmide. Certo, eu vou apagar aqui alguns elementos para não prejudicar a nossa visualização. Vou desenhar aqui um plano que passa exatamente na base superior aqui do prisma. Então acompanhe aqui comigo. Daqui a pouco você vai entender por que eu quero desenhar este plano. Ele está desenhado agora. Agora que eu já tenho vários elementos, alguns eu vou apagar agora para não atrapalhar a visualização. Então acompanhe aqui comigo. Vou marcar alguns pontos aqui desse plano, só para termos alguns aqui de exemplo. 3 pontos serão suficientes. Note uma coisa importante. Note que o plano ele passa exatamente em cima da base superior do prisma. E os pontos que eu marquei aqui no... Vou até diminuir para você enxergar melhor. Os pontos que eu marquei em cima do plano, note que eles estão da mesma altura que os 3 pontos do prisma, F, D e E. Isso vai ser importante. Foi proposital que eu coloquei esses pontos G, H e I na mesma altura. Agora, dito isso, agora nós vamos começar a visualizar melhor esse prisma. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Aí. Deixa eu tentar aumentar um pouco. Sem ser demais também, né? Porque eu quero visualizar esses pontos. Isso, tá dando para visualizar. Beleza, então agora eu vou apagar alguns pontos aqui, especialmente o prisma. E vou começar agora a desenhar a minha pirâmide. Note o seguinte, eu vou desenhar agora a pirâmide que eu tenho interesse. Olha. E não vou desenhar apenas uma, vou desenhar depois várias. E eu quero que vocês notem o seguinte, olha. Primeira pirâmide que eu vou desenhar. Pirâmide de base ABC e vértice lá no ponto F. Acompanhe comigo que o GeoGebra já calcula para mim o volume dessa pirâmide, olha. Essa pirâmide aqui, se fosse centímetros, ela teria volume 32,23 centímetros cúbicos. O que o nosso teorema está garantindo? Ó? O teorema está dizendo aqui o seguinte, olha, que duas pirâmides de mesma base e mesma altura têm o mesmo volume. Então, note que eu vou desenhar várias pirâmides aqui. Agora eu vou desenhar uma segunda pirâmide em que a base vai ser ainda ABC e eu vou moldar apenas o vértice delas. E a pergunta que nós vamos responder é, será que vai interferir no volume? Será? Vamos ver. Uma coisa que nós queremos observar aqui é o seguinte, ó.
Quando eu fizer um vértice no ponto D, um vértice no ponto E, um vértice no ponto G, no H e no I, uma coisa que eu preciso observar é o seguinte: todos esses pontos estão da mesma altura e todas as pirâmides vão compartilhar a mesma base. E a pergunta é: será que vai mudar o volume ou o volume vai ficar igual? Será que o teorema é verdadeiro? Duas pirâmides de mesma base e mesma altura têm o mesmo volume? É isso que nós vamos verificar aqui. Então acompanhe comigo. Vou desenhar mais algumas pirâmides e nós vamos obter a resposta se aquele teorema ele é correto ou não. Então vamos desenhar mais pirâmides. Pirâmide de base A, B, C e vértice no ponto D. Opa, já fizemos a segunda pirâmide e será que foi uma coincidência que deu o mesmo volume? Ó? Você pode acompanhar o volume aqui. Ó. Será que foi uma coincidência isso? Ó? Também deu 32,23. Vamos desenhar as próximas pirâmides. Pirâmide de mesma base, A, B, C, D e vértice E. Olha, deu o mesmo resultado também. Talvez algum aluno esteja pensando, mas isso aconteceu porque você pegou prismas, você pegou vértices que estava dentro do prisma original. Então não vale. Vamos pegar então alguns fora, por isso que eu marquei aqueles pontos G, H e I fora, para a gente fazer um teste. Será que só deu certo porque estavam dentro do prisma? Vamos fazer mais testes. Ó. Vamos desenhar mais algumas pirâmides. Ó. Mesma base, A, B, C. E agora vértice em G. Olha só o que aconteceu. Mesmo volume. Então não era porque estava dentro do prisma. Mais pirâmides. Pirâmides A de base A, B, C. E vértice lá em H. Ué, mesmo volume. Mais uma pirâmide. Pirâmide de base A, B, C. E vértice lá em I. Olha só quantas pirâmides eu construí. Várias pirâmides. O que elas têm em comum? Todas elas saem da mesma base. O que mais que elas têm em comum? Todas elas têm a mesma altura. Então qual a consequência? A consequência que nós vemos aqui é o seguinte. Pirâmides que têm a mesma base e a mesma altura, não importa a inclinação que ela esteja, elas terão o mesmo volume. Portanto, esse teorema está correto. Mas agora nós precisamos ainda verificar por que então que eu posso calcular o volume da pirâmide como sendo área da base vezes a altura dividido por 3. Até agora a gente não respondeu isso. A gente só concluiu que duas pirâmides de mesma base e mesma altura têm o mesmo volume. Então, vamos entender por que isso acontece. Acompanhe aqui comigo. Vamos começar aqui então fazendo um novo desenho. Vamos apagar esse desenho. Tava tão bonito, não apaga não. Calma, relaxa. Vamos começar outro desenho aqui. Note que eu vou fazer um exemplo para um prisma de base triangular. Mas poderia ser feito para outras situações. Então eu vou começar aqui desenhando um prisma de base triangular. Só desenhar aqui um segundo ponto. Certo. Vamos desenhar aqui um prisma de base triangular. Vamos fazer regular só para ficar bonitinho. Mas não precisa ser necessariamente. Então ele está desenhado aqui. O polígono. E agora vamos desenhar o prisma. Está desenhado aqui o nosso prisma. Deixa eu retomar aqui o desenho. Eu vou retomar o desenho aqui, porque eu quero fazer ele reto. Então vamos fazê-lo reto aqui. Então vamos fazê-lo reto. Então eu vou fazer aqui um segmento perpendicular à base, passando pelo ponto A. Certo? Agora eu vou construir aqui o meu prisma.
Lembrando que ele não precisa ser um prisma reto, tá? Eu tô querendo fazer a questão de fazer ele reto só para ficar mais bonito o desenho. Então, beleza. Está aqui desenhado o nosso prisma. Ótimo. Vou apagar aqui alguns elementos para não interferir. E agora, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos tentar agora verificar por que para eu calcular o volume de uma pirâmide que esteja aqui dentro desse prisma, basta que eu calcule o volume do prisma e divida por 3. Ou seja, que eu faça área da base vezes a altura dividido por 3. Por que isso é verdade? Então vamos desenhar algumas pirâmides aqui para a gente poder verificar isso. Acompanhe aqui comigo. Ó. A primeira pirâmide que eu vou desenhar é a pirâmide A, base ABC. E vértice aqui no ponto F. Você já pode notar aqui que o próprio GeoGebra já calculou o volume do prisma como sendo 59,93 e o da pirâmide como 19,98. Se você fizer uma conta rápida, você já vai perceber que 19,98 é o resultado de fazer 59,93 dividido por 3. Porém, não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos é ver no desenho que realmente, ao dividir o volume do prisma, eu vou conseguir dividir ele em 3 pirâmides que têm exatamente o mesmo volume. E é por isso que a gente vai fazer o volume da pirâmide como 1/3 da área da base vezes a altura. Então, como que a gente vai perceber isso? Acompanhe aqui comigo. Olha. Essa primeira pirâmide que eu desenhei aqui, você pode perceber que a base é ABC, como você está vendo aqui, e a altura dela é o segmento AF. E agora eu vou desenhar uma segunda pirâmide, olha. Veja só. Pirâmide de base F, E, D, F, né? E a base aqui, ó. E o vértice no ponto C. Eu vou apagar aqui agora o prisma para você ver realmente as duas pirâmides. O que você pode perceber, ó? Elas têm bases de mesma medida, ó. Porque os dois triângulos que estão embaixo e em cima têm o mesmo tamanho. E apesar de uma não estar em cima da outra, elas têm a mesma altura também, ó, porque a altura dessa pirâmide da esquerda é a F. E a altura da pirâmide da direita é EC, que são medidas do mesmo tamanho, são congruentes. Portanto, essas duas pirâmides têm o mesmo volume, porque elas têm bases equivalentes e alturas equivalentes. Então eu tenho certeza que o volume da pirâmide da esquerda, que eu vou chamar de volume 1, é exatamente igual ao volume da pirâmide que está do lado direito, de cabeça para baixo, que vou chamar de volume 2. Então eu já tenho certeza que esse volume 1 é igual ao volume 2, só de olhar a figura. Mas é claro que aqui o GeoGebra já calculou 19,98 e 19,98. Mas agora resta mais uma pirâmide. Cadê essa outra pirâmide? Eu vou apagar a primeira e vou deixar a segunda e vou te mostrar onde é que está a outra. Para isso eu vou desenhar de volta o prisma. Então acompanha aqui comigo. A outra pirâmide, olha onde está a outra pirâmide. Ela tem base no segmento FDC, ó, FDC e vértice aqui no ponto B. Então vamos fazê-la. Ela está com base em FDC, então a base está feita aqui, ó. E o vértice dela vai estar aqui no ponto B. Note que o GeoGebra já calculou como sendo 19,98, ou seja, então as 3 pirâmides realmente têm o mesmo volume, mas eu quero que você veja isso. Onde que você vai ver isso? Aqui, ó. Veja as 2 pirâmides que sobraram, que seria no caso a segunda e a terceira. Você pode notar que agora eu preciso olhar para a segunda pirâmide, essa aqui que está aqui de cabeça para baixo, de um outro ponto de vista. No começo eu estava olhando a base aqui, ó, no D, E, F. E o vértice aqui no ponto C. Mas agora eu vou olhar ela de maneira invertida. Eu vou olhar ela como a base estando no FDC, ou seja, neste triângulo FDC, e vértice no ponto E. Ou seja, eu vou olhar ela neste ângulo aqui, ó. Eu vou tentar posicionar aqui para vocês, ó. Deixa eu tentar posicionar de uma maneira que vocês enxerguem, ó. A base dela estará aqui, ó, com o vértice no ponto E. E agora eu vou olhar a outra, ó. Essa terceira pirâmide, ela também tem a mesma base, ó, FDC, mas com vértice no ponto B. Ou seja, elas compartilham a mesma base. Elas têm a mesma base. Será que tem a mesma altura? Vamos olhar.
Se eu posicionasse assim, ó, as pirâmides, o que você poderia dizer sobre elas? Será que essa distância de E até aqui formando 90 graus na base seria a mesma distância que esse ponto até na base formando 90 graus? Com certeza sim. Então a conclusão que chegamos é, as pirâmides 2 e 3 compartilham a mesma base. Então elas têm a mesma base. E elas têm a mesma altura. Então o volume da 2 é igual ao volume da 3. E qual a conclusão então agora que nós chegamos, hein? A primeira conclusão que nós tínhamos chegado era o seguinte, que a pirâmide 1, o volume da 1 era igual ao volume da 2. E depois nós concluímos que o volume da 2 era igual ao volume da 3. Isso vai me implicar no quê? Que o volume da 1 é igual ao volume da 2, que é igual ao volume da 3. Então, se eu quero calcular o volume de uma pirâmide que está lá dentro do prisma, o que eu vou fazer? Se as três lá dentro cabem exatamente 3 pirâmides, exatamente de mesmo volume, então o que eu vou fazer? Para calcular o volume de uma delas, eu vou calcular o volume do prisma e dividir por 3. Por isso que a fórmula é área da base vezes altura dividido por 3. Vamos ver como é que a gente pode aplicar isso num exercício no próximo vídeo.